Falar sobre alinhamento energético é falar sobre um corpo que comunica a todo instante. E essa comunicação, ela é fundamental para que o corpo ele consiga funcionar. Pensar sobre o corpo é pensar no corpo que tem muitos territórios, ou seja, um corpo que fala do nosso físico, mas que também fala do nosso emocional, também fala do nosso mental. E a integração dessas partes é o que permite esse corpo ser inteiro. O indivíduo, ele utiliza o corpo como um veículo de expressão. O corpo ele é fundamental no nosso expressar. O corpo em todo o seu movimento, a partir dos cinco sentidos, nos convida a expressar, nos convida a colocar o que a gente pensa, o que a gente sente. Porque os cinco sentidos, eles também têm a sua contraparte, que é interna. É a gente perceber que o mundo não é somente fora, a percepção de uma realidade não é somente externa, mas é também interna. Ou seja, eu preciso caminhar para dentro, preciso tocar um mundo que é de dentro, que fala de uma realidade que é de dentro, que é interior, que exige de mim interioridade para eu poder saber de mim, para eu poder tocar um espaço meu que é imagético, que é simbólico, que é memória. E aí é importante a gente observar a memória não somente como um produto histórico ou sociocultural, mas a memória também enquanto sonho, memória que me convida a sonhar, uma memória que me convida a tocar essas imagens que existem dentro de mim, para eu saber manipulá-las a partir das minhas mãos e dar vida a essa memória que fala da minha alma. Ou seja, o corpo, ele conversa com a minha alma e a minha alma expressa a minha vida, fala da minha vida. A vida no interior da alma, a vida no interior da alma é a alma no interior do corpo se expressando. O corpo ele é vivificado pela alma e pela vida. E todo o processo de alinhamento energético é para possibilitar essa expressão, essa expressividade. De forma mais profunda, falar sobre alinhamento é também situar esse corpo dentro de um organismo vivo que é a natureza, ou seja, o céu, as estrelas, todo o movimento dos astros, dos planetas nos tocam de forma muito profunda porque falam da nossa origem, são a nossa origem. O céu é esse grande espelho me convidando a me enxergar, refletindo a imagem que está no meu interior. Porque se o universo, se a natureza conversa a partir de imagens, é porque essas imagens, quando me tocam, só me tocam porque residem no meu íntimo, porque eu também sou uma imagem desse corpo vivo que é a natureza. As estrelas dentro de mim são a possibilidade que eu tenho de sonhar, de imaginar uma realidade que precisa nascer a partir de mim, que precisa vir a ser a partir de mim. Essas imagens, elas compõem esse meu corpo, que nesse instante não é somente um espaço de mobilizações automáticas, de mobilizações instintivas, mas é um espaço de mobilização da minha própria consciência, a consciência do meu ser inteiro. Um corpo aí agora que é memória-sonho, mas que é também produto de uma vivência que vai falar de todo um processo que é sociocultural. A ideia do corpo que me identifica, que me possibilita construir a minha identidade, é para chegar num corpo que também é coletivo. Ou seja, a minha experiência caminha para a experiência, caminha em direção à experiência do outro. E nesse diálogo entre o eu e o outro expande essa percepção do si mesmo. Essa relação do si mesmo é muito falada por Jung nesse sentido primordial da dinâmica da vida, que é o ser se tornar cada vez mais inteiro. E esse ser é inteiro nas relações,
no convívio, na dialética do encontro, na dialética do encontrar, onde o ser se sente pertencente à vida, se sente porque se sente pertencente a si mesmo, e o si mesmo é a natureza se manifestando em cada um de nós. Alinhamento energético é muita coisa. Então, quando a gente pensa o corpo, quando a gente pensa no toque sutil, que me faz tocar os meus chakras, que me faz tocar o meu corpo de forma profunda, de tal forma que revela a minha alma, é pensar que esse corpo, ele está em movimento e só pode estar em movimento porque busca essa integração com a natureza, porque busca o seu sentido na natureza. Todo processo de alinhamento energético é um processo comunicativo, é um processo de busca, de questionamento, de encontro, é uma necessidade vital, porque é uma necessidade própria da vida de sair desse recanto interior para chegar no externo, de voltar desse externo, de vir do externo para o interno, de tal forma que não existe uma separação, de tal forma que não existe uma dissociação do que é interno e externo, porque esses territórios falam do movimento expressivo da vida com toda a sua poesia, com toda a sua beleza. E essa beleza, buscando como fundamentação o próprio movimento da natureza, é sempre um ato de florescimento. É sempre um ato em que eu consigo perceber esse potencial, essa beleza que eu carrego dentro de mim e compartilho com o mundo, porque é a forma de eu me perceber no mundo, de eu me pertencer ao mundo. Só posso ser pertencente ao mundo se eu me realizo sendo quem eu sou, se eu me realizo entregando quem eu sou para poder me apropriar disso que entreguei, para poder ser o que eu entreguei. Todo o processo de gestação da vida é um processo de alinhamento energético, porque essa força da vida, e vida é energia, percorrendo o meu corpo, se expressando a partir de mim e me levando a outros territórios, expandindo um pouco mais do que eu sou, para que eu possa continuar sendo no percurso, no caminho da minha própria vida, do meu próprio viver.